Só sei que nada sei. Um podcast sobre tudo e nada. Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje é: para que complicar se a gente pode simplificar? Hoje nosso convidado é Júlio César e gostaria que agora se apresente para os nossos ouvintes. Olá a todos, eu sou Júlio César Madruga, não é coincidência o sobrenome, eu sou irmão desse infeliz que fala do outro lado. Também artisticamente conhecido como Seu Júlio, trabalho como técnico de tecnologia de informação pela Universidade Federal do Rio Grande, sou acadêmico de marketing e ingressante no mercado dos profissionais da voz, senhor dos boletos e dos juros altos nos empréstimos. E hoje estou aqui com o Jerônimo para a gente falar de um tema que eu acabei me aprofundando nos últimos tempos, buscando uma melhoria na qualidade de vida, num primeiro momento. Mas é um tema tão importante, tão complexo, ao mesmo tempo que o próprio nome diz simples, que ele acaba abrangendo diversas frentes na nossa vida, assim, diversos aspectos. E então a gente está aqui para discutir para que complicar se a gente pode simplificar, né? Desculpa aí, Jerônimo, que eu acabei me atravessando aqui e introduzindo o tema que a gente vai discutir. Não, tranquilo, mas a ideia é bem essa, realmente trouxe a pauta. Eu acho que é algo cada vez mais importante, principalmente em tempos caóticos de pandemia, a gente parar para pensar um pouco e refletir no nível da complexidade da nossa rotina, do nosso trabalho, de nossos relacionamentos, enfim, de quase tudo que nos cerca no mundo, e para pensar o quanto isso nos afeta e por que não começar a simplificar o máximo possível para ter uma experiência, uma vivência melhor. E aí, já aproveitando esse gancho, então, qual a tua visão sobre a importância da simplicidade e da felicidade? Então, Jerônimo, ouvintes do podcast, a partir de que momento eu comecei a refletir na importância da simplicidade? A partir do momento que eu já estava quase arrancando os cabelos de tanta coisa que estava tendo para fazer dentro da minha própria casa, quando começou essa onda aí do isolamento. Estamos em isolamento e fazendo quarentena, começou o home office. Eu fui um dos primeiros, inclusive, que saí do expediente normal, vamos dizer assim, no escritório, na universidade, no nosso núcleo de tecnologia de informação. No dia que se decidiu pela quarentena, no meio da tarde, eu estava lá, aquele atendimento maroto, recebendo uma chamada aqui, outra dali. Eu trabalho com sites institucionais, no caso, eu dou suporte à Joomla, que no caso o sistema de gestão de conteúdo Joomla é a nossa plataforma que dá a infraestrutura para disponibilizar a publicação de informação dentro da universidade, no caso de maneira individual. E o que acontece? Eu terminei um atendimento e o meu chefe chegou de uma reunião com a reitora e disse: tu e tu, no caso, os velhos acima de 60 anos, a minha colega gestante, a Thaís, um grande abraço aí para a Thaís, e eu, o diabético do grupo, fomos os primeiros a serem dispensados. Isso porque o hipertenso não estava lá no momento, ele tinha ido para uma consulta, né? Mas, enfim. E daí eu já fui um dos primeiros que tive que conviver com esse ambiente de levantar da cama para sentar ali na estante, e começou o expediente, sabe? E com tudo isso eu desenvolvi hábitos como acordar super cedo, independente do horário que eu deitei no dia anterior. Aos poucos, o meu ambiente trabalho e vida doméstica aqui, a minha namorada e as minhas enteadas vieram aqui para casa e começou a se confundir
aquele momento que eu tô com a família e que eu tô no escritório, sabe? Eu fui ali na cozinha e já esqueci algo que eu estava fazendo aqui, e venho aqui, esqueci algo no fogo, e o que acontece? Isso pelo excesso de informação que eu estava tendo naquele momento. Esse excesso de informação acabou que em poucas semanas, em mais ou menos umas 3 semanas de trabalho em home office, eu tive que parar assim num momento quase de surto para pensar, cara, não, só um pouquinho, eu tenho que ter limites. Eu tenho que me resumir a trabalhar as minhas 8 horas por dia, posso até trabalhar elas pingas mais, 8 horas por dia, nem minuto a mais, nem minuto a menos, porque eu não tenho aquele computador do serviço, o deslocamento para o local de trabalho, e a gente acaba perdendo aquela noção do tempo. Então, a partir do momento que eu conferi assim, não, eu estou confundindo a minha vida pessoal com o trabalho, eu parei para pensar, eu preciso primeiro ter uma rotina. Aí depois de ter uma rotina, eu preciso saber o que eu realmente preciso fazer e o que eu posso deixar para depois, o que eu posso até dispensar porque não é momento, que eu vou precisar, de repente, de um equipamento, um ambiente, um apoio diferente. E isso tudo, para mim, faz parte de simplificar. Simplificar é o quê? Tu te apegar a detalhes que realmente importam. Simplificar é tu olhar para os caminhos e pensar assim, não, peraí só um pouquinho, se eu for por aqui, eu vou a algum lugar, e se eu ficar parado? Se eu ficar parado, eu não vou a lugar nenhum. E a partir do momento que eu fiquei ali parado, não fui a lugar nenhum, eu não tenho como descobrir o que até posso poupar dessa maneira, aquela energia que eu ia empregar indo a algum lugar, mas eu não vou chegar a lugar nenhum e aquilo vai ficar me levantando diversas dúvidas. Eu vou estar processando informação, várias informações desnecessárias, diga-se passagem, ao mesmo tempo, porque eu vou ficar naquela dúvida de para onde eu poderia ter ido, o que eu podia ter feito. Então, o que é melhor? Eu resumir assim, olha, não, eu vou seguir, eu vou por esse caminho aqui, e lá adiante eu lido com o que vier para processar, porque se eu ficar parado, eu vou ficar processando. Se eu não fizer nada, eu vou processar tudo que eu tenho para fazer. Então, eu resumo, eu vou adiante, e assim eu vou, tipo, assim, a coisa é muito mais simples do que a gente podia imaginar, né? É como tu tá passando numa fase. Lá, antigamente, quem viveu aí os anos 80, 90, jogou um Mario Bros, sabe do que eu tô falando. Tu ficava pensando, entro num cano e entro no outro. Se tu sair correndo e for até o final e pular naquela bandeirinha que tem na parte final da fase, tu vai conseguir concluir o que tu tinha que correr atrás do objetivo. Tu não vai ter que ficar esperando descobrir qual é o cano certo pelo qual tu tem que entrar, porque aí sim é que tu acaba entrando num cano. Então, Jerônimo? Bem interessante a tua visão e bem longa também. Nesse momento, simplicidade eu mandei pro Bré. Que eu acho que realmente assim é algo importante e que a gente normalmente releva, mas principalmente no momento que tu fica sobrecarregado, eu acho que é o grande gatilho para tu começar a notar a importância da simplicidade. Eu acho que quase todo mundo já passou por uma situação de estar sobrecarregado de trabalho, estresse, síndrome de burnout, tudo isso principalmente ligado, principalmente a quem trabalha com alguma área que trabalha com tecnologia e comunicação, porque a gente recebe cada vez mais informações, mas o ser humano em si é o mesmo. Tu não evoluiu de uma hora para outra, não tem uma digievolução, um Pokémon da vida que agora tu consegue absorver muito mais informações que teus ancestrais. Tipo, a gente até evolui em termos de inteligência, assim, pode-se dizer que hoje a tecnologia é muito mais complexa,
mas ainda assim, estruturalmente falando, o ser humano não tem grandes diferenças. Então, com essa rotina moderna, eu acho que quase todo mundo vai ter uma história similar à tua, de parar em algum momento e ver, tipo, cara, isso não está funcionando, tem que modificar alguma coisa. E um dos caminhos que pode ser adotado é essa questão da simplicidade, que vai, de certa forma, apesar de ser um campo abrangente, a gente vê um pouco de gestão de projeto, a gente vê um pouco de minimalismo, tem várias influências modernas rondando este campo. Então, eu achei bem interessante também a questão de como tu caracteriza algo simples, que, de certa forma, pode ficar meio como um trocadilho, mas às vezes é complexo classificar algo simples, porque... Justamente, aí é que entra a parte mais trabalhosa, porque algo para ser simples tem que ser, em primeiro lugar, antes de mais nada, planejado, porque a simplicidade não é relaxamento, não é algo que a gente simplesmente joga tudo pro alto. Não, a simplicidade é tratada com carinho, é tratada com atenção. Tu tem que te apropriar daquele teu conhecimento, daquela tua agenda. Tu tem que saber o que tu tens a fazer, o que tu tens a aprender, sabe? A partir do momento que dominou aquilo, te aprofundou, conseguir encaixar melhor, porque de repente tu, por exemplo, tu tem uma agenda lotada nessa semana, mas ela podia ficar mais folgada se tu conseguisse remarcar aquele médico que tu tem na terça-feira para o mesmo dia que tu tem exame lá na quinta. Então tu ficou com a terça livre. Enfim, né? Tu ficou com a tua terça livre porque tu conseguiu, tu sabia o que tu tinha para fazer, porque tem gente que simplesmente vai lá e pega e montou um monte de alarmes no Google Calendar, ou se não, pega uma agenda cheia de sabe aquelas agendas que não se utiliza mais, né? Que acaba que a mãe usa para anotar receita, a tua, inclusive. E daí o que acontece é que vai lá e anota uma receita, anota o quanto tem que pagar de alguma conta para alguém, etc. E a gente nunca que usava aquilo de verdade como era o real propósito, sabe? De se apropriar do nosso dia a dia. A gente acabava anotando as coisas ali e esquecendo que tinha agenda, esquecendo onde é que ela estava, de repente. Então, tu tem que te apropriar. Algo é simples quando tu te apropria, tu te aprofunda, tu planejas, quando tu tomou conhecimento e ponderou a devida importância que aquilo ocupa na tua vida, sabe? Porque algo para ser simples não se resume a ser lazer, ou ser trabalho, não, se resume a tu ter a verdadeira definição do que aquilo significa na tua vida. A partir do momento que aquilo se tornou muito, mas muito mais complexo do que realmente parecia no teu discernimento, tu conhece aquilo por dentro, por fora, por um lado e pelo outro, de trás para frente, frente para trás. Aquilo ali é algo simples. Vamos pegar, por exemplo, aí uma equação matemática, física, para alguém que não tem prática, que não exercita, pode ser algo complicado de entender, de resolver naquele dado momento. Mas, a partir do momento que tu te apropriaste daquilo ali, peraí um pouquinho, a hipotenusa funciona assim, sabe? Tu enxergar aquilo na figura de um triângulo, me desculpa aí, pessoal, que não gostava de matemática. Mas a partir do momento que tu enxerga aquilo na figura de um triângulo, se tornou simples para ti. Não sei se está me entendendo. Sim, eu compreendo, e até sendo adjacente a essa tua visão, eu tornaria até vamos dizer assim, uma visão bem, bem simples. A simplicidade é uma aliada e a complexidade normalmente é o inimigo, vamos dizer assim, porque algo complexo sempre vai ser mais difícil de ser organizado, vai ser mais difícil de ser realizada uma manutenção, é mais difícil de tu planejar, é mais difícil de tu executar e vai ser mais difícil de tu aprender. Então, se tu puder
todos os aspectos possíveis na tua vida, de certa forma, quebrar como tu fez a abordagem lá da hipotenusa, mas quebrar o conhecimento em pequenas partes mais simples, tu possa absorver pouco a pouco, já é uma evolução. Se tu puder, em vez de utilizar um equipamento bem mais complexo, mais difícil de entender, ou até mesmo um software que tem uma interface complexa, que tem diversas opções, talvez para a maioria das pessoas ali 20% daquelas opções já fariam um programa, um aplicativo perfeito. Então a gente começa a ver que de vez em quando tu faz um baita de um investimento num notebook com tela touch, processador de última geração, enfim, tu faz um baita de um investimento quando possivelmente aquela pessoa vai ter um uso básico dele. Então, por que ela não simplificou e não fez um investimento mais fácil no equipamento que vai ser mais fácil de ter manutenção, de ter suporte, de ter peças posteriormente? Então, de certa forma, a gente pode refletir em quase tudo que tem ao nosso redor, não somente a questão de tarefas em si, e simplificar um pouco mais. E simplificar não quer dizer que tu vai trabalhar com algo de uma qualidade baixa, mas sim algo que seja mais, vamos dizer assim, deglutível no geral, que tu possa absorver, que tu possa interagir de uma forma muito mais natural, mais espontânea. Sim, eu costumo dizer, inclusive, eu tenho uma lista de palavras que eu uso para refletir, que seriam resultados advindos desse trabalho em busca da simplicidade, aí, algo que tu trabalha em cima para se tornar simples, fica mais acessível quando do meio de comunicação, um veículo qualquer do gênero, ele fica mais explícito, mais eficiente, mais eficaz, mais claro, mais descomplicado, mais evidente. Algo que é simples é mais viável. Tu consegue, se tiver um projeto que se apresente de forma mais simples, tu consegue chegar com aquilo a algum lugar, sabe? Consegue ter um retorno. E isso não se dá somente quando a gente pensa no aspecto, digamos assim, psicossomático aí da coisa. Isso também se dá na nossa vida em outros aspectos que não só na to-do list, na lista de afazeres aí, como, por exemplo, qualquer coisa que economize, que a simplicidade economize mais do que o tempo, porque afinal de contas, o tempo pra gente é um só. O tempo, o relógio que mede o tempo que tu dorme é o mesmo que mede o tempo que tu fica doente, o tempo que tu fica dormindo, tá descansando, tá reposando, tá doente, tá jogando videogame, o tempo do lazer, o tempo de dar um beijo na testa do filho e dizer que ama, o tempo de dar um afago na cabeça do cachorro. E esse tempo aí, a gente, além de dividir com tarefas, divide com bens materiais, por exemplo. Por isso que é importante observar, por exemplo, por que o japonês tem o dom da longevidade. Tu olha lá aquelas fotos, aqueles homens de barba comprida, branca, mas muito branca, aquela coisa alva, que as pessoas vão lá aos 100, mais de 100 anos de idade, porque o arroz, o peixe deles é de melhor qualidade que o nosso. Não, porque eles têm hábitos mais saudáveis, não só para o corpo, como também para a alma. E se tu olhar assim, tem alguns conceitos que a gente, infelizmente, não vai poder abordar nesse primeiro momento. O que acontece? A importância da simplicidade, do aspecto material, no que pende dos bens materiais. Eu comecei a falar agora e acabei me interrompendo a mim mesmo, sou um talento. Mas, enfim, né? Tem uma frase célebre do filme Clube da Luta. Quem não assistiu, pelo amor de Deus, eu não sei o que vocês estão fazendo da vida nesses últimos 30 anos. Mas ela diz que as coisas que você possui vão acabar possuindo você. Por que essa frase faz tanto sentido?
sabe que cada pequeno pedaço de mais ou menos 1,99 que tu botou para dentro de casa requer um tanto de dedicação, seja para ser apreciado, seja para ser mantido, seja para, de repente, até para botar fora vai te comer um tempo. E esse tempo que tu tem que te dedicar a bens materiais é o mesmo tempo que tu usa para lidar com outros aspectos da tua vida. Quanto mais bens materiais tu tiver em casa, mais tempo vais ter que te dedicar para estes bens. Infelizmente, não tem como dividir o teu pessoal, do teu atual, tá tudo dentro do teu ser naquele mesmo relógio que eu estava falando há pouco. E então por isso é bom a gente rever conceitos, assim como tarefas, aplicar essa prioridade. O que eu preciso, o que eu não preciso. Às vezes tem alguém que está precisando mais do que tu aí, sabe? E de repente não dá a devida atenção para aquilo que está ocupando espaço ali na tua casa. E essa importância da gente pensar nos outros também. A simplicidade não faz bem só para si, ela faz um bem coletivo a partir do momento que tu começa a dividir para conquistar. É bem, bem profundo, que até me remeteu uma frase da música Full Circle do Aerosmith, que é Time Don't Let It Slip Away, que seria tempo, não deixe-o passar. E eu acho que isso resume bastante da ideia que, na realidade, a simplicidade e a busca por ela é uma tentativa de tu aproveitar melhor do teu tempo, a tua vida em si, porque acredito que seja uma das principais coisas que o dinheiro não compra. Tu pode até, de certa forma, ter dinheiro para que algumas atividades sejam feitas por ti, mas se tu não tiver gerência da tua vida em si, talvez tu troque uma atividade que tu não faça porque tu contratou um empregado, algo desse gênero, que agora no meio de uma pandemia também já não é tão simples assim, mas enfim. E tu pode estar trocando aquele momento por outro momento mais complexo até, porque tu simplesmente não tem uma visão completa da importância do momento em si, do tempo na tua vida. Então é bem essa situação de, na realidade, tu tá com diversas posses na tua volta, com diversos bens materiais, e tu te dedica tanto a eles e tu não te dedica para o básico, que seria viver. E isso é cada vez mais comum. A pessoa tem fundos, tem dinheiro, tem investimentos, mas tipo, vai fazer o quê? Vai deixar qual legado? Não tem nada concreto, sabe? É aquela pessoa que, tipo, ela trabalha 24 horas, está sempre, vamos dizer assim, é uma escrava da situação. Ela não tem um controle sobre o que realmente ocorre com a vida dela, está sempre numa rotina frenética e, tipo, no fundo, realmente isso adianta? Isso vai fazer uma mudança, pode até auxiliar em termos financeiros, mas e o resto? E é somente a finança que importa? E muitas vezes até a pessoa acha que vai fazer todo aquele investimento de tempo, mas não está aproveitando nada daquele tempo gasto em tal atividade. Então, por que não simplificar, tentar automatizar, padronizar, o máximo que tu puder extrair, vamos dizer assim, uma equação seria o máximo de resultados com o mínimo de esforço. E até posso complementar da minha experiência em si, com essa questão de simplicidade, trabalhando com porte acho que acredito hoje 22 mil usuários. Se a gente tivesse que a cada pedido, a cada requisição, tu dissertar sobre, fazer um pedido elaborado, extrair mais respostas, seria complexo demais. Seria uma tarefa que levaria muito tempo para ser executada
e cada vez a gente mais sobrecarregado com o trabalho, simplesmente ia chegar um tempo que não ia dar vencimento. Então, da nossa experiência, aos poucos, a gente foi vendo, tais situações são recorrentes, a gente faz o que se chama em inglês de canned messages, que são uma tradução mais porquinha seria mensagens enlatadas, que são mensagens pré-prontas, onde a gente já tem ali, vamos dizer, 90 a 95% de certeza que aquele tipo de mensagem vai direcionar o usuário para o caminho correto, ou mesmo que não direcione, talvez já instigue ele a dar mais informações para a gente conseguir solucionar o problema. Aí provavelmente vai ter aquelas situações que não se encaixam dentro dessas mensagens, óbvio. O que vai acontecer? Tentar fazer a comunicação mais simples possível. A gente, de vez em quando, tem uma visão da comunicação que quanto mais tu escreve com palavras mais complexas, fica aquele negócio rebuscado, parece redação do Enem. Cara, não é efetivo. O efetivo até tem uma lição que eu tirei, acho que foi do Augusto Campos, que tinha um blog chamado efetividade.net, que se chama 5 Sentences Email, que seria o e-mail com 5 linhas. Então, tentar simplificar, minimizar o máximo possível para com 5 linhas tu conseguir fazer a saudação, tentar responder o que é necessário, tentar solucionar o problema em si e também ter respeito pela pessoa, fazer ali saudação, despedida e resolver o problema ou pedir mais informações ou até as duas coisas, tipo... Beijinho, te amo. Bem por aí, assim, então, tipo, não é uma questão de tu querer robotizar o atendimento, mas, infelizmente, a grande realidade cada vez mais a gente tem mais contatos e a gente tem menos tempo para dedicar para esses contatos, principalmente na vida profissional. Então, tenta ser cada vez mais objetivo, mas ser o objetivo sem perder a humanidade, sendo educado, tendo o básico de formalidade também, para não ser aquele contato bruto que deixa uma impressão. Lógico. Mas, Jerônimo, vem cá, aproveitando aí que a gente já andou falando sobre quarentena, isolamento, trabalhar em casa, me conta uma coisa, como simplificar pode tornar trabalhar em casa uma experiência melhor? Vai variar muito da experiência de cada um, mas eu acredito que vai muito de encontro com o que tu relatou lá no início. Nesse momento mesmo a gente cada vez confunde mais as barreiras entre trabalho, serviço, descanso, aprendizado, estudos, não tem mais aquela barreira física e a maioria das pessoas ainda não está conseguindo lidar. Então, quanto mais tu conseguir assim, tipo, separar as coisas e tornar que uma não invada o espaço da outra, conseguir, de certa forma, executar dentro do ambiente, dentro do horário, mesmo que seja um microambiente, vamos dizer assim, tipo, eu tenho por exemplo, eu tenho aqui uma escrivaninha que é específica para o momento que eu estou trabalhando. Parei de trabalhar... Pois eu ia te perguntar mesmo como é que tu tá lidando aí com isso. Sim. No momento que eu paro de trabalhar, eu normalmente já evito esse ambiente para não ter aquele reflexo de, vou entrar no e-mail, vou responder mais uma coisa, sabe? Sempre tem alguma coisa para fazer, isso é algo que é invariável. Então, nesse momento, tem que simplificar, tipo, tu cumpriu as tuas horas, por mais que não tenha uma barreira física, que a grande realidade é essa, eu nunca parei para notar isso antes da questão da Covid, mas se a gente parar para notar, a gente tinha uma rotina muito bem segmentada por essa questão do deslocamento, onde nesse momento eu posso relaxar porque eu estou em casa e é tal horário, aí daqui a pouco tu tem que sair, tu toma um café correndo, vai lá, pega o ônibus ou sai caminhando, carro, bicicleta, a cavalo, enfim. Aí chegou no ambiente de trabalho, tu tem aquela tua rotina até um certo horário, aí depois tem o almoço, tipo, tu tinha, de certa forma, um espaçamento, um deslocamento que dava para tu te adaptar. Agora, de certa forma,
tu vai ter que ter um raciocínio explícito, não é mais aquela coisa implícita que simplesmente tu vai trocando de ambiente, vai trocando de momento. Então tu tem que te policiar de certa forma, tipo, fechou o horário, a partir de agora eu não tô mais trabalhando, eu vou estudar, eu vou fazer as tarefas da casa. Não tem como tu ficar 24 horas vidrado, ou pior ainda, confundir tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Essa ilusão que a gente tem de multitarefa, que de vez em quando o pessoal vende, é a pior coisa que existe. Quanto mais monotarefa for, ou seja, fazer uma tarefa, uma atividade, um serviço somente, isoladamente, é a melhor solução possível. A gente acha que essa troca de contexto não afeta, mas daqui a pouco está fazendo algo, escutando música e ao mesmo tempo está tentando limpar, organizar, quando vê, tipo, tu já não sabe exatamente qual é o ritmo que estava lidando antes, o que estava fazendo, e a gente acaba muitas vezes sobrepondo vamos dizer assim, o contexto de uma atividade com outra, e tu fica completamente perdido, e o tempo que tu vai gastar para recuperar as atividades que tu estava fazendo naquele ritmo, muitas vezes seria muito maior do que o tempo que tu ia levar para executar se tu fizesse cada tarefa de uma vez com o foco para aquele momento. É uma coisa que você fazer cada vez mais focado, tipo, agora, nesse momento a gente está gravando o podcast, então o foco vai ser a questão da pauta, o diálogo, e de resto tu fica isolado. A princípio, o mundo externo, vamos dizer assim, nesse momento não interage. Aí daqui a pouco, terminou o podcast, talvez eu não edite hoje, então eu vou fazer outra coisa. Saiu desse momento. Isso eu acho que é uma regra para tudo que a gente pode realizar em termos de tarefa, de serviço. Nesse momento é sempre separar e ter, vamos dizer assim, compartimentos sempre ir executando, e de preferência criando uma rotina também. Se aquela rotina era uma rotina que era muito ligada a essa estrutura física, a gente também tem como criar essa questão de uma rotina por hábitos que a gente começa a cultivar. Enfim, é uma questão de cada coisa ter o seu tempo e o seu lugar. Como outro dia ainda comentava com um colega de trabalho, muito importante nesse momento de uma bagunça mental que a gente está vivendo, a gente atentar bem para comer no prato, fazer as necessidades na privada e trabalhar na estante, porque a ordem e os fatores, dependendo de forem parar, até o produto vai dar um resultado indesejado. Então, Jerônimo, com relação a essa nossa conversa, um outro aspecto muito importante seria, que eu achei necessário abordar, né? Que não dá para a gente tratar esse trabalho desenvolvido com a simplicidade de maneira grosseira, a gente relativizar as coisas. Como tinha aquela frase que tu uma vez me citou, né, do incrível homem, um mítico homem-mês, né, que homens e meses são intercambiáveis apenas quando uma tarefa pode ser dividida entre muitos trabalhadores que não se comuniquem entre si. Não é sequer aproximadamente real quando se trata de programação de sistemas. Mas aí estão... essa é uma frase linda, maravilhosa, complexa pra caralho. Ela não caiu bem aqui com relação ao conceito de simplicidade, mas ela nos dá um assunto legal para pensar. Tu me diz, se realmente vai fazer diferença a gente botar o trabalho que um homem executa em 6 meses a ser executado por 6 pessoas com o objetivo de terminar em 1 mês, isso vai dar um resultado? É bem interessante, eu acho que se encaixa bem dentro do contexto se a gente souber analisar mais profundamente. Um ótimo livro, apesar de ser antigo, é um livro que ainda prevê muito da questão de engenharia de software e gerência de projetos também, o mítico Homem-Mês. E eu acredito que isso, se a gente for ver a fundo, é muito ainda que a gente tem a visão daquele trabalho braçal,
porque trabalho braçal normalmente tu consegue simplesmente ir adicionando mais pessoas, e quanto mais pessoas tiver, mais rapidamente ele vai ser concluído. Vamos supor, a construção de um prédio, a pintura, enfim, atividades são mais manuais e que não explicitamente precisam de tanta comunicação. Normalmente, tipo, se um está fazendo uma coisa, o outro faz outra. Tu tem uma divisão entre as tarefas dentro de um projeto, dentro de um trabalho, bem mais simplificada. Mas quando a gente vê, principalmente, campos mais modernos que exigem mais pensamento, não somente uma tarefa de programação de sistemas, vamos supor, uma campanha de publicidade, desenvolvimento de uma identidade visual, não vai adiantar de tu fazer aquela relação, vamos dizer assim, que era quase direta, de tu implementar, dobrar a força de trabalho para diminuir pela metade o tempo de execução de algo. Quando tu está trabalhando com algo mais complexo, muitas vezes tu vai necessitar de comunicação para as pessoas compreenderem como cada pessoa dentro de um projeto pensa. Então, daqui a pouco, até que a equipe inteira tenha comunicação para realizar esse projeto depois de ter adicionado 1, 2, 3, 4 pessoas, talvez tu vai estar adicionando tempo em vez de diminuindo o tempo. Então, de certa forma, quando a gente fala de relações de trabalho, a grande realidade é que, para simplificar elas, não é simplesmente adicionar números, é compreender a tarefa em si, e daqui a pouco tu rever o escopo da tarefa, diminuir os requisitos, exatamente coordenar o projeto. Não adianta essa visão, vamos dizer assim, de uma matemática bruta que a gente tem de vez em quando, simplesmente joga mais gente que resolve, que certamente em termos de tecnologia raramente isso vai dar certo. Mas então, Jerônimo, chegamos naquele momento crucial da despedida. Então, acredito que conseguimos debater de tudo um pouco sobre simplicidade, até complicar um pouco o assunto, mas deixar de certa forma a reflexão de como a gente convive com as pessoas, como a gente executa as tarefas, o que realmente é importante dentro da nossa rotina. E agradeço o homem dos depoimentos longos, meu caro irmão Júlio, e agradeço também a todos que se disporam a ouvir essa reflexão. Foi um prazer ter estado com vocês. A todos uma boa noite. Saudações e até mais. Só sei que nada sei. Um podcast sobre tudo e nada.